noite. Quando você encontra Êxodo 2, quero aqui deixar meu agradecimento. Pastor José, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe poderosamente. Missionária Romilda, Deus abençoe. Todos os demais irmãos que estão aqui, não vou citar o nome de cada um, porque eu já vou me perder nos nomes aqui, mas todos os obreiros, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe você com a sua amada congregação, poderosamente, a liderança da mocidade, Deus abençoe grandemente. Aos jovens, Deus abençoe poderosamente. Está aqui também o meu querido amigo Daniel e também a Alexandra, às vezes eu me perco um pouquinho no nome, mas eles foram nossos padrinhos de casamento, então aqui juntamente conosco, fico feliz de tê-los conosco aqui nesse lugar. Quem encontrou o Êxodo capítulo 2? Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino, cria-o e pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Até aqui somente a leitura. Para manter uma certa glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo nesse lugar. Meus queridos irmãos, ontem Deus falou poderosamente conosco, com essa mocidade. Creio que hoje Deus falará mais forte ainda com cada um de nós. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, Êxodo capítulo número 2, eu vou encontrar aqui uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, a história e a biografia de Moisés. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada ela é repleta de biografias, que são histórias de pessoas que Deus instrumentalizou na terra. E estas histórias de pessoas, elas dão a base e o fundamento para aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como fé, aquilo que hoje nós colocamos como doutrina para a igreja, veio por intermédio da história destas pessoas. E nós poderíamos aqui discorrer sobre diversas histórias da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a história mais importante da Bíblia Sagrada é a história do Senhor Jesus Cristo, porque toda a Bíblia fala acerca de Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo, converge em Cristo, e o Novo Testamento é o próprio Cristo manifestado, porque João capítulo de número 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra ela se fez carne, habitou entre nós, ou seja, o próprio Jesus é a palavra de Deus manifestada em sua plenitude, de forma completa a todos nós. Nós não compreenderíamos a palavra de Deus de forma completa se não fosse Jesus ter vindo e encarnado nesta terra. Jesus, então, é a biografia mais importante. Poderíamos citar outra biografia, a biografia do apóstolo Paulo, o apóstolo das missões modernas, aquele que desvinculou o cristianismo do judaísmo e pregou em lugares tão remotos, tão longínquos, onde nunca ninguém tinha chegado para pregar. Paulo pregou, e Paulo foi tamanho testemunho na terra, um apóstolo que ministrou, que pregou em tantos lugares e foi exemplo, foi testemunho ao ponto de dizer assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo é uma das grandes biografias da Bíblia Sagrada, mas hoje eu quero falar aqui de forma especial
bem resumidamente sobre a biografia de Moisés. Moisés é uma das biografias mais importantes de todo o Antigo Testamento. O homem que teve uma intimidade com Deus muito grande, o homem que falava com Deus face a face, o homem que pôde ver Deus passar pelas costas. Deus não permite que ele veja o seu rosto, mas Deus se manifesta a Moisés de uma forma muito poderosa. E quando ele desce daquele monte, Moisés desce com o seu rosto brilhando, com o seu rosto cheio da glória de Deus, manifestando o poder de Deus. Este é Moisés, aonde Deus tem uma projeção. E a palavra de Deus esta noite aos jovens e aos irmãos que estão presentes aqui é a seguinte: Deus tem uma projeção com você, Deus tem uma promessa sobre a sua vida, Deus tem um projeto para a sua história. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. Deus tem uma promessa, assim como teve com Moisés. Alguém vai dizer assim: não, foi somente com Moisés, porque Moisés era diferente. Eu vim para dizer para você que Deus tem uma promessa com cada pessoa nessa terra, com cada vida que passou a respirar, que nasceu, que veio a esse mundo. Jesus tem uma obra a realizar, Deus tem algo a efetivar, Deus tem algo a fazer, e a forma que Deus precisa se manifestar é se revelando, revelar aquilo que ainda está oculto, e algo que Ele já preparou antes do nosso nascimento. Nós lemos aqui o nascimento de Moisés. A partir desse momento, a promessa de Deus começa a se manifestar, mas aquilo que Deus tinha para Moisés antecede o seu nascimento. Deixa eu falar para você: o que Deus tem comigo, o que Deus tem com você, antecede o teu nascimento. Quando você ainda estava lá no ventre da tua mãe, o teu corpo sendo formado, o corpo informe, ainda não tinha os braços, as pernas formadas, Deus já tinha uma promessa e uma projeção sobre a sua vida. Deus já tinha estabelecido aonde você iria chegar, o que você iria fazer, aonde você iria alcançar. Olha que eu não sou calvinista, meu irmão. Aqueles que acreditam em predestinação, aqueles que acreditam desta forma, até não precisa nem pregar para esse tipo de teologia, porque eles dizem: quem vai ser salvo, vai ser salvo, quem não vai ser, não vai. Não é isso que eu creio, mas eu creio que Deus já estabeleceu o final da nossa história, já está estabelecido por Deus, só que essa projeção de Deus é condicional a nós aceitarmos, a nós entendermos, a nós aderirmos àquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu explicar para você: a forma de Deus trabalhar é a forma inversa ao que o homem trabalha. Quando você vai buscar fazer algo, você sempre busca entender aonde é o começo, por onde eu começo, por onde que eu vou começar o meu projeto. Deus, ele trabalha da forma inversa. Deus estabelece o final, aonde você vai chegar, o que você vai ser, a forma que ele vai te usar. E então Deus vem no começo, na linha do tempo da história, e diz assim: pode dar o ponto de partida, pode começar a caminhar e a prosseguir, porque o final já está estabelecido e já está concretizado. Sabe por que é importante nós entendermos isso? Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque se nós entendermos isso, nós vamos compreender que não há demônio, não há diabo, não há Satanás, não há homem, não há inimigo que vai parar aquilo que Deus tem na nossa vida. Se nós entendermos que aquilo que Deus tem para fazer está estabelecido, então ninguém vai tomar aquilo que Deus tem para nós. Ninguém vai parar a promessa de Deus na nossa vida. Não vai ter barreira, não vai ter empecilho, não vai ter enfermidade, não vai ter problema que vai parar você, porque você entendeu que o que Deus estabelece, ninguém pode derrubar. Quem entendeu? Glória a Deus. Assim foi com Moisés. Se você ler Gênesis capítulo de número 12, você vai ver Deus falando com um homem chamado Abraão. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão não questiona a Deus, mas aquela voz, ela era tão linda, tão maravilhosa, que fala com Abraão
pela primeira vez, que ele entende que era maravilhoso obedecer àquela voz. Ele não duvida, ele não questiona, ele simplesmente obedece à voz de Deus. E por ele obedecer à voz de Deus, ele é tido dentro da Bíblia como o pai na fé da nação de Israel. Porque isto é fé. Fé não é você dizer assim, ó, eu tenho Jesus no meu coração, olha, eu sou crente. Fé não se resume a você falar que você crê. Fé é quando Deus fala com você, quando a palavra de Deus vem ao teu encontro, e a partir daquilo que Deus falou, você obedece a palavra de Deus e você toma uma ação, você toma uma atitude. Deixa eu falar uma coisa para você: se você está parado, a tua fé está morta. Se você está parado, a tua fé está inválida. Se você está parado, você tem a fé pior que a fé do diabo, porque o diabo também tem fé. O diabo confessa que Jesus é o Senhor, mas a fé dele não o pode salvar. Só que o diabo faz uma coisa a mais: o diabo estremece, o diabo treme, porque ele sabe do poder do Deus Criador. Ele conhece o Deus que é muito maior do que ele. Agora tem crente que nem para tremer na presença de Deus, tem crente que para derramar uma lágrima é complicado, tem crente que para entrar na igreja e quebrantar o coração, o pregador tem que se esgoelar demais. Para ele poder glorificar, para ele poder adorar, precisa passar um processo muito longo, muito difícil. Mas eu creio nesta noite que nós estamos aqui diante de pessoas aleluia, que entenderam aquilo que Deus fez na sua vida, que já entenderam que Deus tem algo grande e que acredita, que tem fé, e a sua fé é verdadeira, ao ponto de você essa noite poder abrir o teu coração e dizer: Deus, fala comigo mesmo, porque se tu falar, a tua palavra não será vã, a tua palavra vai vir ao meu encontro e eu vou obedecer aquilo que você falar comigo. Quantos querem obedecer a voz de Deus aqui hoje? glória a Deus, aleluia. Se mover na direção que Deus lhe chamar, que Deus lhe ordenar, então se disponha, diga: Deus, eu estou pronto. Fala comigo, Deus. Deus não fala com gente que não quer ouvir, meu. Deus não fala com quem não quer ouvir. Deus fala com Abraão porque Abraão se dispôs, e Abraão tinha o coração aberto para ouvir. Quem sabe em algum momento Deus até fala, só que se a pessoa não dá a ouvir, aí Deus para de falar. Não vou jogar pérola para gente que não quer. Entendeu? Moisés tinha uma chamada. A chamada de Moisés antecede o seu nascimento. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, seu nome é mudado para Israel. Israel tem 12 filhos e vem se formando as 12 tribos de Israel. A nação de Israel vem se desenvolvendo. O projeto de Deus de formar um povo separado, um povo diferente, um povo escolhido, um povo que era a sua propriedade, que ele não ia dividir com ninguém. Deus está formando esse povo. Esse povo passa um processo muito longo, um processo muito difícil, e você vai ver na palavra de Deus que esse povo, ele cresce mesmo, sabe aonde? Não é na bonança, não é no bem e bom, na facilidade. Esse povo cresce lá no Egito, em terra estranha, quando Deus usa um moço chamado José, que acreditava na promessa de Deus sobre a vida dele, e lá no Egito, em primeiro momento, aquele povo é exaltado, aquele povo está bem. Mas quando se passam os anos, esse povo, por parar de ouvir a voz de Deus, por se esquecer dos ensinamentos que os seus pais lhe passaram, esse povo se afasta de Deus, perde o temor de Deus, e por perder o temor a Deus, esse povo agora, Deus permite uma escravidão viesse sobre o próprio povo dele. O povo de Deus é abençoado no meio dos inimigos, sim, quando o povo é fiel, quando o povo faz a vontade de Deus. O mundo de treva não vai sucumbir à igreja. O mundo que está nas trevas, ele não vai acabar com a fé dos jovens, da mocidade, mesmo trazendo muitas inovações, muito entretenimento. Nós ainda temos jovens aqui que estão temendo a Deus. Isso aqui é profético. Aqui esta noite
noite. Mas deixa eu falar uma coisa para você, jovem: nunca perca o temor do Senhor, nunca perca o temor de Deus, porque quando você se afasta de Deus, Deus ele permite algumas circunstâncias da nossa vida. Deus permite a escravidão, Deus permite o jugo. Não foi falado aqui no tema sobre o jugo? Sim, um jugo é colocado sobre aquele que se afasta de Deus. O jugo é colocado sobre aquele que perde o real temor a Deus. E você vai ver isso no meio do povo de Israel. Israel está escravizado, Israel agora está sendo subjugado a construir as pirâmides do faraó, a construir os arranha-céus de faraó, a construir estátuas de idolatria lá no Egito. Israel está sendo escravizado, Israel